Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Joaquim Eliseu, estudante da ciência da computação e neste momento estou a estudar desenvolvimento web com foco JavaScript, Node.js e Front-end. Bem, criei este canal com o objetivo de compartilhar os meus hacks de estudo e projetos, não é? E acima de tudo, também dar algumas dicas práticas de acordo com a tecnologia que eu estarei a utilizar futuramente aqui no meu canal, não é? Que será JavaScript. Bem, contando um pouco sobre a minha trajetória, eu comecei a estudar programação a partir do Portugal. Comecei pelo Portugal a aprender o básico do Portugal, ou seja, a partir do Portugal comecei a ver a lógica e saber as funcionalidades das variáveis e como aplicar, entre outros conceitos. Então foi no Portugal onde eu acabei por ganhar uma motivação, não é? Para que eu possa continuar com esse meu processo de estudos. E mais tarde depois do Portugal, comecei pelo Python, não é? Comecei pelo Python e acabei por gostar de Python. Fui me familiarizando ainda mais, aplicando aquela lógica que eu vinha aprendendo do Portugal para o Python. E acabei por gostar do Python porque na época eu lembro-me que o Python houve nela uma simplicidade da sua síntese, não é? Diferente de outras linguagens que eu estava a tentar aprender, buscar um enquadramento. Então vi no Python como uma fonte inicial daquilo que eu poderia compreender, procurar entender aquilo que eu pretendo. Então comecei depois do Portugal vir para o Python. E depois de aprender o básico de Python, não é? Aprender o básico de Python, saber aplicar aquele básico que eu estava aprendendo, fui para o HTML, decidi aprender linguagem de programação web, não é? Comecei pelo HTML, fui para fazer um curso aqui mesmo no YouTube, do professor Gustavo Guanabarra. Fiz o curso no YouTube de HTML, depois fiz o CSS. Então, esses dois cursos durou praticamente em aproximado 8 meses, não é? Então, o HTML, aproximadamente os conceitos em volta das minhas investigações, porque também tive aqueles momentos de baixos e altos, não é? Ou seja, momentos de frustração, quando alguma coisa não estivesse a funcionar, quase também pensava em poder desistir, por saber que algumas coisas não estavam a funcionar, e quando chegava naqueles conceitos mais complexos, mais avançados, e encontrava uma certa dificuldade, aquilo acabava por gerar uma série de desmotivação, uma série de frustração também. Mas depois eu comecei a fazer mais investigações, a visualizar os vídeos de alguns desenvolvedores e acabei por ver algumas motivações muito grandes, não é? Porque a partir daquele momento eu percebi que nem tudo a gente consegue de forma que nós queremos já, digamos assim. Então, é preciso ter paciência e compreender que aquilo que é um percurso, não é, que você está a percorrer e o caminho ainda é grande. Então, eu fui acreditando em mim mesmo a cada dia que passa. E o dia foi passando, eu comecei a criar aquela rotina de estudo de HTML, a cada dia que passa, aprender sempre mais novas tags e aplicar no projeto ou no meu VS Code, não é? Fazer aquela prática para ver que na verdade eu conseguia de compreender. E o tempo foi passando e graças a Deus consegui de compreender, consegui de me enquadrar, consegui de poder
tirar aquela falsa sensação de não poder aprender mais, não é? Em particular, principalmente a procrastinação que deixava-me totalmente desmotivado em poder fazer alguma coisa. Então consegui avançar esse processo, esse percurso todo. E graças a Deus estou aqui, estou a dar essa continuidade. Então, depois do HTML, fui para o CSS, que é para aprender a fazer aquela estruturação da nossa página, deixar ela ainda mais bonita. E depois do CSS fui pelo JavaScript, não é? Estou aprendendo ainda JavaScript. Então comecei pelo básico e já estou nesse momento no nível intermediário, digamos assim. Então no nível intermediário já faz praticamente 3 meses que eu venho aprendendo JavaScript. 3 meses que eu venho aprendendo JavaScript. E estou a gostar bastante da linguagem, estou a gostar bastante, sabendo que é uma linguagem web, não é? E eu tenho foco, não é? De me tornar um programador ou um desenvolvedor web, e não só, como também analista de dados. Então, a trajetória ainda é muita, acredito eu que eu vou conseguir alcançar aquilo que eu pretendo almejar, não é? E trabalhar na área. Bom, como eu disse anteriormente, o objetivo desse vídeo é mesmo partilhar convosco aquilo que está sendo a minha trajetória. Eu espero mais nos próximos vídeos fazer alguns conteúdos, não é? Vídeos, por exemplo, explicando alguns temas, porque acredito eu que eu consigo de aprender ainda mais explicando alguns temas para as pessoas. Então, acredito que ao explicar para mim será ainda mais benéfico, não é? Os conteúdos que eu irei de partilhar, embora já contém muitas informações no YouTube, já tem mais detalhado, mas eu quero fazer isto por mim mesmo, com o objetivo de eu poder compreender ainda mais a fundo, e acredito que muitas pessoas também poderão tirar o máximo proveito daquilo que eu irei partilhar no passar do tempo. Então, muito obrigado, espero os comentários, deem motivação, não é? E inscrevam-se no canal, a gente está a começar e ainda há muito para aprender, a jornada é longa e acredito em Deus que eu vou conseguir chegar lá. Muito obrigado, tamo junto.